Como investir e gerenciar uma empresa aqui nos Estados Unidos com foco nos recursos humanos? Essa é uma dúvida de muitos brasileiros. Confira agora no Cruzando Fronteiras. Olá, esse é o Cruzando Fronteiras e eu sou Renata Lily White. Hoje estamos recebendo Danila Palmieri, dona da Connect Solutions. Seja bem-vinda, Danila. É um prazer você estar aqui conosco hoje. Obrigada, Renata. Prazer é o meu. Obrigada pelo convite, por me trazer aqui hoje, fazer parte do seu programa. Eu sou a Danila Palmieri, fundadora da Connect Solutions, uma empresa que há 10 anos vem ajudando empresas internacionais a se estabelecerem aqui nos Estados Unidos, e o nosso foco é nos recursos humanos. Isso, Danila, é um tema muito importante, né? Os recursos humanos, que muitas vezes é um pouquinho negligenciado pelos investidores, né? As pessoas que querem abrir uma empresa, expandir para os Estados Unidos, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre essas pessoas que estão nos assistindo em outros países e que desejam expandir seus negócios ou abrir um novo negócio aqui nos Estados Unidos. Quais seriam os primeiros passos que esse investidor, né, seja através de um visto temporário do tipo L1, ou seja através de um visto de investidor que tenha uma outra nacionalidade, né, com um dos países de tratado comercial com os Estados Unidos, como o E2, quais são os primeiros passos que esse investidor deve tomar ainda fora dos Estados Unidos, antes de abrir a empresa? Perfeito. Bom, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, né? O mercado americano, ele não é para amadores. Eu ouço muito as pessoas me falarem assim, eu estou indo para os Estados Unidos porque se eu pegar um pedacinho lá do market share, eu vou faturar muito mais do que eu faturo, enfim, aqui no Brasil ou no meu país. Bom, isso pode ser verdade, mas a gente tem que vir bem planejado. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus clientes é o seguinte: entenda o mercado que você vai entrar, entenda para quem você vai vender, né? Entenda como você vai se comunicar com esse potencial cliente, porque, enfim, né, nós somos brasileiras, eu vou falar um pouquinho mais do Brasil, que é onde eu conheço mais, mas no nosso país, a gente tem um mindset, uma forma de abordar com os nossos valores, a nossa cultura, de como eu compro, né, de como eu engajo com a marca, o que é diferente quando eu venho para o mercado americano. Então, a primeira coisa é isso, entender esse mercado, entender essa demografia, entender onde eu quero abrir a minha operação, como que eu quero trazer. Muitas vezes até eu falo para os meus clientes, olha, o nome da sua empresa no Brasil faz sentido, aqui nos Estados Unidos não vai fazer sentido. Então, até por isso, a gente tem que avaliar a marca que a gente traz, o nome que a gente traz, escolher o estado onde a gente trabalha, montar um business plan, né, um plano de negócio e principalmente se a decisão é abrir uma filial, uma operação da sua empresa ou um novo negócio aqui nos Estados Unidos, conhecer a força de trabalho que você precisa, porque também o padrão de salários, os benefícios são diferentes dos Estados Unidos, do Brasil, ou do seu país. Então, o que acontece muitas vezes que eu ouço meus clientes falarem? Poxa vida, Danila, como que eu vou pagar $100 mil para um representante comercial, para um vendedor, para um gerente de vendas para abrir meu negócio, se eu não pago nem para o meu diretor isso aqui no Brasil, por exemplo? Eu falo, gente, o mercado americano é o mercado americano, não adianta eu converter as moedas para poder investir. Então, é importante conhecer para que você tenha um plano de negócios, principalmente a área financeira, bem realista, para quando você pôr o pezinho aqui, você realmente ter o sucesso que você está buscando. Já ter aquela estrutura, né? Antes de vir, se preparar, né? Tudo é preparação. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, me procuram, já querem saber sobre o visto e já querem saber sobre coisas que muitas vezes a pessoa talvez nem qualifique para aquele tipo de visto que ela está pensando que ela qualifica.
né? Então a gente precisa de uma preparação, a gente precisa, como a Danila falou, é importantíssimo o plano de negócios, né? Faça um plano de negócios, de preferência com uma pessoa especializada, que já entenda da área imigratória também, para que faça aquele plano de negócios direcionado, para aquele tipo de visto, né? Esse direcionamento do plano de negócios é muito importante, para você saber o que é que você vai estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? O quanto de dinheiro você quer investir, que tipo de força de trabalho você quer, né? Se você quer contratar cidadãos americanos ou estrangeiros, enfim, dependendo do tipo de visto que você qualificar, você é obrigado a contratar, né, pessoas que sejam residentes permanentes ou cidadãos americanos. Então, tudo isso, Danila, é muito, muito importante. Me fala um pouquinho, assim, a tua assessoria nesse sentido, quer dizer, você já entra em contato com esses clientes desde lá do Brasil ou do país onde eles estejam, você começa a fazer esse acompanhamento, você também faz o plano de negócios. Como é que é mais ou menos a tua área? Como é que você vê isso assim no teu dia a dia, assim, com o teu cliente? Bom, nosso foco principal são empresas já com operações aqui nos Estados Unidos, porém a gente também dá consultoria e assessoria para empresas que estão pensando em abrir o seu negócio aqui. A gente tem no nosso ecossistema de parceiros profissionais capacitados para ajudar na parte do plano de negócios, na parte do estudo de mercado, né, na parte, enfim, como a Renata, parte do nosso ecossistema, imigração e outros assuntos em termos de vendas ou trazer a família, suporte no relocation. Então, a Connect Solutions, dentro do ecossistema dela, tem aí parceiros que possam prestar esses serviços. Mas a Connect Solutions em si, a gente atende as empresas que estão operando ou estão em processo de operação, porque a nossa missão é cuidar das pessoas e cuidar dessa operação para que esse empresário, esse gerente, essa pessoa que tem responsabilidade de cuidar da operação aqui nos Estados Unidos possa estar focada nesse objetivo, e a gente dá todo o suporte no back-office para montar a equipe, seja recrutando as pessoas, para planejar os próximos passos, seja o crescimento dessa empresa e precisa de mais funcionários, seja organizar essa estrutura, né? Muitas empresas às vezes, poxa, eu preciso de um contrato de trabalho, eu preciso de políticas, né? A gente sabe que aqui cada estado tem a sua legislação trabalhista. Sim. Então, é essa orientação e é aqui que a Connect Solutions está, né? Para te assessorar, a gente age como o gerente de RH, né? Fazendo, enfim, todas as ações com os funcionários, seja a parte estratégica com a empresa no Brasil, com o RH no Brasil, depende do tamanho da estrutura da empresa. Às vezes ele tem um RH já bem estruturado, grande. No Brasil, a gente faz essa ponte entre esse RH e o gerente que está aqui, enfim, ou a pessoa que está aqui responsável. Então, legal. Esse é o nosso foco. Legal. Mas se o pessoal precisar, a gente tem como, enfim, conectar com outros profissionais. Né? Sim. E falando um pouquinho sobre essa diferença que você mencionou aí, a diferença na legislação, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Nós sabemos a legislação trabalhista estadual, temos algumas coisas federais, né? Mas a maioria é estadual, diferente do Brasil, né? Fala um pouquinho sobre essa diferença de legislação e também um pouquinho sobre essa diferença cultural, de adaptação também a uma nova estrutura, né, legislativa, quando o investidor, o empresário vem do Brasil, quer abrir a empresa aqui. Como é que você toca nesse assunto? Como é que você fala, olha, aqui não pode fazer isso? Né, na hora, principalmente, dos direitos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da contratação e da entrevista, mas como é que você aborda logo com ele assim, de cara, esse papo, esse assunto da diferença do que pode e o que não pode em termos de abertura de empresa e tudo, né? Sim. Estruturação da empresa. Sim. Enfim, existe eu vou chamar de lenda,
que contratar nos Estados Unidos é muito fácil, não tem a CLT, porque a CLT, enfim, né, tem uma série de prerrogativas que a gente tem que seguir. Bom, contratar aqui nos Estados Unidos, né, no sentido de você ter um contrato de trabalho, existe a flexibilidade em que você pode negociar esse contrato de trabalho com o seu, né, entre empregador e empregado, certo? Sim. Existe um termo aqui que se chama at will, que é aquele contrato, enfim, na maioria dos estados isso vale, que é eu posso te demitir ou você pode se demitir a qualquer momento sem nenhuma razão, certo? Porém, eu sempre digo para os meus clientes o seguinte, aqui o pessoal pergunta, mas tem que dar férias? Tem que dar vale-refeição? Tem que pagar seguro-saúde? Tem que, enfim... Dúvidas muito frequentes, né? Dúvidas bastante frequentes. Bom, sim e não, né? Alguns estados determinam a partir de um certo número de funcionários, você tem certas obrigações e aí vai depender do estado. A maioria, a partir de 50 funcionários, uma outra legislação trabalhista entra, né? Começa, enfim, você ter outras exigências a partir de 50 funcionários, mas tem estados que a partir de 1, 2 funcionários você já tem que aplicar e já tem que atender essas legislações. Então é bastante importante também quando lá no plano de negócio você decidir que vai abrir uma empresa na Califórnia ou na Flórida ou aqui na Geórgia ou em Nova York, também se entenda o que a legislação trabalhista menciona, né? Para você não começar a contratar os funcionários e aí você fala, meu Deus, e agora? Agora eu não estou atendendo essa legislação, ou já tive clientes que me procurou, né, dizendo, eu estou recebendo multa do Estado porque eu não fiz Workers' Compensation, eu não atendi isso, eu não atendi aquilo, como é que eu resolvo esse problema? Eu prefiro, pessoal, que vocês venham antes, para a gente evitar que os problemas aconteçam. É sempre melhor prevenir, né? Exatamente, que a gente já comece tudo certinho. Então, esse é um aspecto importante, entender a legislação local. Em termos culturais, né, Renato, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas dão muito valor à sua vida pessoal, né? Ela não mistura vida pessoal com vida profissional, como a gente está acostumado no Brasil. Por exemplo, quando a gente vai contratar alguém, no Brasil é muito comum, né? Renata, você é casada, você tem filhos, onde você mora, né? Onde você estudou, o que você gosta de fazer no final de semana, etc, etc, etc. Para quebrar um gelo na entrevista, Exato. A gente até coloca, né? Nossa idade no currículo. É verdade. Outro dia eu até, falando com a minha mãe, até, né? E minha tia está lá num processo de achar outro trabalho, e ela ficou, porque pôs a idade, eu falei, mãe, para que pôr idade? Né? Aqui não se põe idade, eu nem posso te perguntar a idade. Então a gente tem que tomar, essas nuances a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma lei antidiscriminação que protege um candidato que esteja buscando emprego de não ser discriminado por causa da sua raça, do seu credo, né? Enfim, do seu status social, entre outros aspectos. Né? Etnia, tudo isso, né? Exatamente. Então, na entrevista de trabalho aqui, a gente foca no profissional. Então, uma das perguntas que eu começo sempre a minha entrevista é, Renata, me conta um pouquinho do seu histórico de trabalho, do teu histórico profissional, o que você fez na sua carreira, né? Para eu entender a experiência, para eu entender onde ela esteve, enfim. Mas eu nunca vou perguntar para a Renata, Renata, qual a sua idade? Você é casada? Porque amanhã ela pode vir e falar, poxa, eu tinha todas as características técnicas, todas as experiências necessárias, educação, etc, 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 naquela vaga. Mas a Danila não me contratou porque ela acha que eu já estou numa idade que não cabe na vaga. É verdade, é verdade. E aí, como é que eu vou, se eu fiz a pergunta para a Renata, como é que eu vou provar que não é esse o ponto? Então, enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado, né, nessa área aí
da contratação e tudo. E essa, na verdade, essas leis protetivas, né, durante a contratação, durante o recrutamento e até antes da contratação mesmo, elas já estão chegando no Brasil, já chegaram no Brasil, que agora tem a lei contra o etarismo, que é chamada lá, e tivemos aí vários episódios aí na mídia recentes, né, até em faculdades, discriminação mesmo em relação à idade da pessoa. E temos que tomar muito cuidado, porque, como a Danila falou, às vezes uma coisa que para nós, culturalmente, é normal no Brasil, perguntar, conversar, né, no ambiente de trabalho, aqui nos Estados Unidos é completamente diferente, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Danila, fala um pouquinho agora sobre, por exemplo, a questão, assim, você falou, numa entrevista não se deve perguntar determinadas coisas. Agora, em relação à parte da contratação em si, quais são as maiores diferenças que você apontaria entre o sistema americano e o sistema brasileiro? Bom, enfim, a gente falou um pouquinho da CLT, né? Então, aqui nos Estados Unidos, é realmente um contrato entre o empregador e o empregado. Nesse contrato, você vai estabelecer férias, você vai estabelecer benefícios, você vai estabelecer, enfim, uma série de coisas daquele contrato de trabalho. Muitos estados, eles não colocam como obrigatório você, por exemplo, pagar pelo tempo que o funcionário está de folga. Sim. Né? O que a gente chama aqui de PTO, Paid Time Off. Porém, não é às vezes uma obrigação legal, alguns estados obrigam, lembra que eu falei um pouquinho do número de funcionários e aí algumas leis começam a entrar, mas é o mercado, certo? Então, se você também não praticar o que o mercado oferece, como que você vai atrair o talento que você quer? Então, a gente trabalha muito com os clientes também na estratégia de atração desses talentos, que começa entendendo o que o mercado oferece. Vamos supor que eu sou uma grande empresa de tecnologia e estou vindo abrir a minha operação aqui. Aí eu falo, poxa, lá nos Estados Unidos não precisa pagar férias, não precisa pagar plano de saúde, não precisa pagar previdência privada porque a lei não exige. Eu viro para você e falo, que tipo de talento você quer? Hoje, nos Estados Unidos, a gente está num mercado de pleno emprego. O que isso significa? As pessoas estão empregadas. Saiu um dado, né, há uma semana e meia atrás, de que hoje a gente tem 0,9 pessoas para uma vaga aberta. Então, é quase 1 para 1. Então, o mercado é bastante aquecido. E acaba que esse funcionário, esse candidato, esse talento que você quer atrair, não é só você que escolhe ele, mas ele também escolhe você. E se você não está oferecendo nem o mínimo que o mercado oferece, como você vai atrair? Então, políticas de benefícios, esses contratos, eu gosto de dizer para o meu cliente, eu gosto de trabalhar com o meu cliente como uma estratégia de atração primeiro, mas também uma estratégia de retenção. Importante. Porque como é um contrato at will, se amanhã ele não está contente com o trabalho que ele está fazendo, porque também, obviamente, não é só o pacote de salário e benefícios que você oferece, mas também o ambiente de trabalho, os desafios, etc, etc. Então, a gente tem que trabalhar muito nessas estratégias de... Eu brinco sempre, brinco não, e é sério, com os meus clientes. Contratei meu funcionário. Ufa, meu problema está resolvido. Eu falo, não, seu problema só começou. Agora é que vai começar, né? Exatamente, porque eu contratei, agora eu preciso Exato. Tem toda a reter. responsabilidade de manter aquele funcionário feliz, né? No ambiente de trabalho, contente, satisfeito, né? Com o que você está oferecendo. Uma curiosidade aqui, Danila, dos benefícios que você acabou de falar, assim, para atrair, né, que você recomenda que seus clientes instituam esses benefícios para atrair e para manter um bom funcionário. Qual deles você acha que seria talvez o mais atrativo, assim? 3 coisas são importantes. Salário competitivo ao mercado, plano de saúde é o primeiro da lista, o PTO também, né? Então, férias
feriados. Muito importante. Né? Licença maternidade também é um que... Licença maternidade tem ficado... paternidade / maternidade, sim. Né? Eu desenho com meus clientes o seguinte, de novo olhando a estratégia. Quem que você quer atrair? Né? Então, se você vai atrair pessoas, profissionais que estão na idade de formar as famílias, né? Que estão formando as famílias, por que não oferecer uma licença maternidade, paternidade que seja atrativa? Não sei se vocês sabem, mas só os Estados Unidos e um país na África não tem nenhuma legislação federal ou estadual que obriga as empresas a darem uma licença maternidade ou paternidade. Não existe. Os Estados Unidos e mais um país na África, que eu não me recordo qual, mas posso pesquisar e trazer para vocês, que não possuem essa legislação. Então, você ter uma política para isso, se você quer atrair esse profissional nessa faixa etária, é importante, né? É um diferencial você ter uma política. Com certeza. Agora, Danila, só para a gente finalizar aqui já o nosso tema de hoje, o que você identificaria como a maior dificuldade dos seus clientes hoje em dia? A gente falou da adaptação às diferenças culturais. O que você vê nos seus clientes que você acha que seja aquele entrave maior ali na hora de convencer o seu cliente a contratar uma empresa de recursos humanos? Onde é que pega ali? Onde é que está aquele ponto ali que o cliente fala, não sei, é na contratação, na parte de resistência a se adaptar à cultura ou implementar esses benefícios que você falou que são atrativos, ou é tentar modificar um pouquinho as coisas para colocar no jeitinho do país dele de origem? Qual seria, como é que você identificaria essa maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade, 10 anos lidando com os meus clientes e aí empresas, né, brasileiras que vieram aqui para os Estados Unidos abrir suas operações, as que tiveram mais sucesso foram aquelas que conseguiram adaptar e gerenciar as suas equipes, vou dizer assim, formadas aqui, né? Porque é muito fácil, a gente vai expatriando as pessoas, mas tudo tem um limite, porque você vai lidar com clientes que são, a não ser que você venha abrir o teu negócio para vender apenas para brasileiros, por exemplo, aí é outra história, mas não é esse o mercado americano. Certo? Sim. Então, se você vem atender esse mercado, você vai ter que ter uma equipe que conheça desse mercado. Então, você vai ter que aprender a gerenciar essa equipe. E muitas vezes é aí que eu vejo dificuldade dos meus clientes, dificuldade de mindset. Primeiro, que aqui nos Estados Unidos, a gente não pode pôr aquela expectativa que eu contrato alguém e ele vai ser 1001 utilidades. Exato, isso é muito importante, né? De que eu contrato a Renata para ser minha advogada, e aí eu vou pedir para ela fazer café, e aí eu vou pedir para ela atender o telefone, eu vou pedir para ela atender o cliente. Não existe. É uma faz tudo, né? Como a gente... Não existe esse faz tudo. É muito difícil da gente ter isso. Eu brinco até assim, que nas operações eu tive um cliente uma vez que falou, meu Deus do céu, eu contratei, o pessoal precisava fechar a caixa. Mas aí a pessoa fica lá esperando, se você não manda essa proatividade, né, que nós brasileiros, nós temos, por questões até, enfim, que eu acho que a gente não vai abordar aqui, né, culturais e econômicas e de empregabilidade no Brasil. Mas aqui, como eu falei, a empregabilidade está alta, né? Então a gente precisa saber lidar com essas pessoas e a gente precisa saber falar com elas, porque hierarquia aqui nos Estados Unidos não quer dizer que porque você é o meu chefe, eu vou fazer tudo que você me mandar se eu não concordar com você. É super normal eu levantar a mão e dizer, olha, chefe, não concordo, acredito que tem um modo melhor de fazer, ou eu não vou fazer isso, não está dentro do que eu sei fazer, ou não me sinto preparado a fazer. E aí, muitas vezes, nós brasileiros, meu Deus, e agora? A pessoa não serve porque eu contratei ela para abrir caixa,
mas eu tenho um monte de caixa para fechar e eu preciso de ajuda em fechar caixa, essa pessoa não vai lá fechar a caixa. Então eu vou mandar ela embora. Né? Às vezes eu tenho que sentar com o cliente, tenho que conversar com ele, né? Porque olha onde você põe a sua barra, porque senão você não vai contratar ninguém nunca aqui. Então é mais fácil você pegar lá no Brasil, e aí vai ser ótimo para Renata. Pega um monte de gente lá no Brasil e traz todo mundo para cá. E forma a tua equipe aqui, se você não sabe gerenciar uma equipe local. Então, essa para mim hoje, que eu vejo os clientes que tiveram mais sucesso e que conseguiram crescer e escalar, foram aqueles que se adaptaram bem à cultura, entenderam bem a legislação, entenderam bem a forma de gerenciar essas pessoas e, principalmente, deixaram de achar que ele é o faz tudo e focaram. E aí trouxeram profissionais que pudessem, enfim, orientá-los, fazer por eles, porque time is money, já diz aqui na América, né? Tempo é dinheiro e realmente tempo é dinheiro. Todo mundo pode fazer tudo sozinho? Pode, mas vai te custar tempo até você aprender, vai te custar recurso até você conseguir fazer sozinho e tendo um profissional ali do seu lado, você não precisa bater nela, nem quebrar a cabeça, nem gastar um monte de dinheiro. Você tem aí, enfim, alguém para te mostrar aí o caminho das pedras. Verdade. Bom, a gente vai finalizando aqui o programa de hoje. Foi muito importante, Danila, a nossa conversa. Eu acho que você esclareceu muitas coisas, principalmente para os investidores que estão fora dos Estados Unidos, estão querendo vir para cá. Eu acho importantíssimo esse assunto e é por isso que eu quis trazer isso aqui como uma informação mesmo pública, né? Para as pessoas poderem ter acesso a isso e poderem valorizar o trabalho do profissional de recursos humanos, né? Porque muitas pessoas nem dão importância, acham que podem gerenciar suas próprias empresas, mas vir para outro país, investir, abrir sua empresa e contratar, são coisas muito sérias, tá? Então, eu agradeço muito a você pela conversa de hoje. Espero tê-la em breve em outras oportunidades aqui para a gente focar em outros assuntos também de interesse. Eu que agradeço, Renata, pelo convite e fico à disposição, enfim, para quem tiver dúvidas, perguntas, quiser saber mais, né, sobre a área de recursos humanos aqui nos Estados Unidos, é só, enfim, entrar em contato. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Se você gostou do assunto de hoje, esse foi o Cruzando Fronteiras. Compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e clique no sininho.